Olá, sejam bem-vindos a mais um vlog. Eu sou a Simone Murari e você está no canal Simone em Portugal. E hoje eu vou trazer uma informação também super importante, que é: sou enfermeiro no Brasil e quero morar em Portugal. E hoje eu tenho uma convidada especial, que é a minha amiga Ale, que eu vou apresentar para vocês. Ela está passando por todo esse processo aqui em Portugal e vai dividir a experiência dela, olha, nua e crua, verdadeira, para poder orientar vocês que têm também algumas dúvidas, tá bem? Então, Ale, me conta um pouquinho sobre você. Tá bem. Primeiramente, obrigada pelo convite. Vou contar um pouquinho da minha história. Tudo que eu falar aqui também é uma experiência minha, né? Uma experiência pessoal, então pode acontecer diferente para você. Eu sou de São Paulo, eu sou enfermeira no Brasil, então, e eu trabalhei lá por 6 anos num hospital oncológico e resolvi mudar para Portugal e continuar a minha profissão, que é o que eu amo fazer. Eu sou enfermeira no Brasil e quero trabalhar aqui em Portugal. Posso? Não diretamente. Você pode, mas você precisa passar por um processo de equivalência do seu diploma, primeiramente, e depois da equivalência efetuada, você precisa fazer a inscrição na Ordem dos Enfermeiros aqui em Portugal. Certo. E o que eu preciso para fazer então este primeiro passo? Primeiro passo é a validação do seu diploma. Então você já tem que trazer alguns documentos do Brasil, diploma da sua Universidade do Brasil, histórico escolar da faculdade, a ementa, né, que descreve toda a grade que você teve, bem detalhado, é um documento bem grande, e também o seu histórico de 12º ano, com a apostila de AIA, que é o que eles exigem aqui. Então, Ale, trouxe todos esses documentos, cheguei aqui em Portugal e quero iniciar este meu processo. Qual que é o primeiro passo? Você tem duas opções. Você pode fazer por uma instituição pública ou por uma instituição particular aqui de Portugal. A universidade pública, ela vai te pedir todos esses documentos e vai fazer uma análise da sua carga horária, das cadeiras que você teve no Brasil, e vai ou já te dar a validação direta, se você já tiver uma carga horária alta, ou então vai te propor um complemento dos ensinos clínicos que eles falam aqui, que você não teve do Brasil. Isso pode variar muito dependendo do diploma e da ementa que você teve no Brasil. Cada universidade tem uma grade, tem uma carga horária de estágios. As universidades federais geralmente têm um pouco mais. Depende também, uma coisa muito importante, de quando você foi formada. Por exemplo, eu sou formada há 10 anos, né? Então a minha universidade no Brasil era de 4 anos. Depois disso eu sei que passou a ser 5 anos, então a carga horária é mais alta. Qual seria o passo 1 de uma universidade pública? Uma universidade pública, tendo todos os documentos, inclusive você já pode iniciar esse processo do Brasil. Você envia os documentos para a universidade pela plataforma do DIGES, pelo site do DIGES, a Direção Geral do Ensino Superior daqui de Portugal. Então você entra no site do DIGES, diges.gov.pt. Reconhecimento de graus e diplomas, depois reconhecimento de graus e diplomas estrangeiros, e ele vai te dar 3 opções. Você tem que ir no reconhecimento específico, que é para o reconhecimento de graduações, né? De licenciaturas ou bacharelados do Brasil. E aí você pode mandar tudo isso escaneado. Você seleciona a universidade que você escolheu. Eu aconselharia a pesquisar antes essas universidades, porque não são todas que são adaptadas e acostumadas com esse tipo de reconhecimento. Você seleciona a universidade, lá mesmo eles especificam bem os documentos, você escaneia todos os documentos já apostilados no Brasil, manda tudo pela plataforma, paga uma taxa de, geralmente, isso varia um pouco de instituição para instituição, mas no meu caso foi 300 euros, para eles fazerem essa análise, te darem um retorno do que vai precisar. Do que vai precisar, exatamente. Se será validado ou não. Ou não. Pode ser que eles não aceitem, pode ser que eles falem: olha, com essa sua grade, essa sua ementa, não temos como reconhecer o seu diploma. Com você deu certo? Comigo não deu certo. E aí perdeu? Perdi os 300 euros e perdi tempo, porque esse processo, gente, ele demora. No meu caso, ele demorou de fevereiro, eu dei entrada em fevereiro e eu só fui ter a resposta em setembro. Uau! Exatamente, foi uma resposta negativa. Como você teve este caso indeferido, você foi então para a segunda opção, que é através de uma universidade privada. Isso. E qual que é o passo a passo? Uma universidade privada aqui de Portugal, você tem que ingressar como se você estivesse iniciando o curso de enfermagem. Tá.
você tem que fazer como se fosse o nosso vestibular do Brasil. Passando nesse vestibular, você tem que fazer a matrícula, como se você estivesse se matriculando num curso de enfermagem, de novo. E aí você pede créditos das matérias que você já teve no Brasil, com todos esses mesmos documentos. Tá. Só que atenção, de novo, pesquise as universidades. Porque tem universidades que elas já estão mais habituadas e a chance de você ter uma positiva, né, de já validar o seu diploma, ou eles te proporem uma adaptação, né, uma complementação, né, é grande dependendo de uma universidade e de outra. E quanto que custa mais ou menos só este início de vestibular? Porque tudo é pago, né? Tudo é pago. Vestibular, apresentação de documentos, é uma outra análise que eles vão falar para poderem dar essa devolutiva, não é isso? Tudo é pago. Então eu paguei o vestibular, paguei a matrícula, paguei para solicitar os meus créditos, porque eles fazem tipo um comitê para avaliar e ver que crédito que eles podem já te creditar, né, ou não. Eu diria em torno de 500 euros. Isso vai variar de instituição para instituição, tá? E isso é rápido? No meu caso foi 1 mês, 2 meses. Nesse caso você já tem que estar em Portugal, né? Para fazer tudo isso, não tem como, não é uma plataforma, você não envia os documentos. Não tem como fazer diretamente lá do Brasil. Não. Qual foi então a sua devolutiva com essa análise em uma faculdade privada? Depois de analisar toda a carga horária do Brasil, eles me responderam que eu precisaria fazer mais 1 ano. Na verdade, eu fui para o 4º ano de enfermagem da universidade. E como que é isso? Você tem que voltar para a sala de aula? Sim. É? Sim, você tem que fazer algumas cadeiras, né? No meu caso, por exemplo, eu fui para o 4º ano, mas eu não precisei fazer todas as cadeiras do 4º ano. Porque teve crédito. Porque tive crédito. Então eu tive que fazer algumas cadeiras que eu não tinha e principalmente estágios. Eu acho que isso é onde mais existe uma diferença do diploma do Brasil para aqui de Portugal. Eles têm uma carga horária muito alta de estágios. Mas foi 1 ou 2 cadeiras e o resto foi todos de estágio. E está ainda nesse processo. E ainda continuo finalizando. Finalizando, graças a Deus. E quanto custa, Ale? Vamos deixar aqui noção para as pessoas. Quanto você paga mais ou menos? Isso é muito individual, né? Depende de quantas cadeiras, quantos estágios você vai precisar, porque aqui você paga por ECT, que eles falam, que é a hora-aula. No meu caso, o investimento é alto, porque você entra como aluno internacional. Eu gastei nesse processo, Simone, eu diria uns 5.000 euros. Do começo ao final. Esse do começo ao já final. Contando com a matrícula, o vestibular, aí o pedido de crédito, você tem que ter um seguro, né? Para entrar em estágio, você tem que ter um seguro. As horas que eu precisei. E aí eu pago por mês, né? Dividido então em 12 meses. E quanto tempo de aula? É o dia todo, todos os dias? Como que isso funciona? É o dia todo. O estágio aqui, uma coisa que eu achei bem interessante é que o estágio aqui, eles encaram como se eles te colocam na escala. Como se você fosse um enfermeiro ali daquele hospital mesmo. Então você tem que cumprir a escala, você trabalha final de semana, você trabalha noturno, você entra na escala. A minha carga horária hoje no estágio são 40 horas semanais. Como que finaliza todo esse processo? Então no meu caso, eu vou me formar de novo como enfermeira aqui em Portugal. Então eu vou ter um diploma aqui de uma universidade portuguesa. E aí, com esse diploma, com esses documentos, eu vou fazer a inscrição na ordem. E no site da Ordem dos Enfermeiros de Portugal, tem lá todos os documentos que você precisa e você faz a inscrição na ordem. A inscrição na ordem custa 100 euros. Quanto tempo, mais ou menos? Eu diria mais ou menos 1 mês para inscrição na ordem. E aí você já está? E aí você pega o número da ordem, né? Já está apta. E já está apta. Já é uma enfermeira aqui em Portugal. Pergunta premium. Tem emprego aqui em Portugal? É uma pergunta difícil. Como eu já estou no final, eu venho pesquisando muito, obviamente, sobre isso, né? Porque nós queremos trabalhar. Nas cidades menores aqui de Portugal, a oferta não é tão grande. Principalmente no norte do país. Por quê? Porque no norte do país existem muitas universidades e escolas de enfermagem. Eu estava conversando com uma colega e nós calculamos assim por alto que vão se formar 1.000 enfermeiros esse ano só no norte de Portugal. Então a concorrência é muito mais difícil. A lei da oferta e da lei da demanda. oferta. Então, mas você acha que você pode ter dificuldades em achar emprego aqui? Pode sim. Lisboa, que é a grande capital do país, a oferta é muito melhor. Nós ouvimos assim, até de pesquisar assim, sites de emprego aqui, você já consegue ter uma noção mais favorável. Qual que é o salário inicial de um enfermeiro aqui em Portugal?
Aqui em Portugal existe um piso salarial que a Ordem dos Enfermeiros instituiu, que é de 1.200 euros. E agora, se este salário não me atende, por exemplo, eu quero trabalhar em outro país, esse diploma que você então validou, né, aqui, ele te permite? Permite sim trabalhar na Europa, mas cada país tem a sua ordem dos enfermeiros, né? Então pode ser que você precise de uma outra coisa. Por exemplo, Alemanha. Se você quiser trabalhar na Alemanha, o seu diploma é válido, porém você precisa de um teste de alemão. Você precisa falar a língua, prestar um teste e adquirir a nota que eles exigem, exatamente. E isso acontece também em outros países. Holanda, como você já pesquisou. Holanda, Irlanda, Alemanha, Bélgica, acho que são os países que mais acabam recrutando enfermeiros daqui de Portugal. É muito comum os enfermeiros portugueses trabalharem em outros países da Europa. Bom, claro que este é um assunto com 1 milhão de detalhes, né, que a gente começa, qual que é o passo a passo, o que eu preciso, quanto custa, né, quais são as minhas opções. Espero que a gente tenha conseguido pelo menos direcionar. Qualquer então questão, podem postar aqui embaixo no meu canal, que a Lê também pode responder, ou então diretamente com ela via e-mail, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se vocês curtiram, deem um like, se inscrevam no meu canal, cliquem no sininho para receberem sempre os próximos vídeos e até a próxima, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau!